Você já teve aquele momento na vida em que tudo que você acreditava sobre as pessoas mais próximas desmorona em questão de segundos? Eu tive, e ainda hoje, 3 anos depois, quando fecho os olhos, consigo sentir o cheiro daquele perfume francês que minha irmã usava, misturado com o tecido de seda do vestido que eu havia escolhido com tanto carinho. Meu vestido de noiva. O vestido que ela decidiu experimentar na véspera do meu casamento. Mas deixe-me começar do início, porque essa história não começou naquele dia terrível. Na verdade, ela começou muito antes, quando eu ainda era apenas a irmã mais nova que todos toleravam, mas nunca realmente viam. Meu nome é Helena. E durante 27 anos da minha vida, eu fui a sombra da minha família. Não a sombra no sentido romântico, poético. Eu era literalmente invisível. Enquanto minha irmã Carolina brilhava em cada evento familiar com seus cabelos loiros perfeitamente escovados e sua personalidade magnética, eu me tornei especialista em passar despercebida. Carolina sempre foi a favorita. Desde pequena, ela tinha essa capacidade incrível de fazer todos os adultos rirem das suas gracinhas, enquanto eu ficava ali do lado, observando e aprendendo que meu lugar era no segundo plano. Não que meus pais fossem cruéis comigo. Eles me amavam à sua maneira. Mas era aquele tipo de amor distraído, automático, como quem ama um móvel antigo da casa. Sempre ali, sempre útil, mas raramente notado. Cresci sendo a filha responsável, a que tirava notas altas na escola sem fazer alarde, a que ajudava nas tarefas domésticas sem reclamar, a que sempre estava disponível quando alguém precisava de alguma coisa. Carolina, por outro lado, cresceu sendo a filha encantadora, a que conquistava tudo com um sorriso, a que nunca precisou se esforçar muito porque as coisas simplesmente aconteciam para ela. Você conhece pessoas assim? Pessoas que parecem ter nascido com uma estrela da sorte pairando sobre suas cabeças? Carolina era assim. Aos 29 anos, ela já havia se formado em marketing, menos com a ajuda financeira integral dos nossos pais. Claro, trabalhava numa empresa prestigiosa do centro da cidade. E morava num apartamento lindo que meu pai havia dado de presente de formatura. Eu, por outro lado, me formei em contabilidade trabalhando durante o dia e estudando à noite. Paguei minha própria faculdade, morava num kitnet alugado no bairro mais barato que consegui encontrar. E ainda assim, de alguma forma, sempre era eu quem meus pais procuravam quando precisavam de ajuda com as finanças da família. Helena, você pode dar uma olhada nas contas da loja? Helena, você pode ajudar a sua irmã com o imposto de renda dela? Helena, você pode emprestar um dinheiro para o Carolina? Ela está com dificuldades esse mês. Eu sempre disse sim, sempre. Porque no fundo eu acreditava que se eu fosse útil o suficiente, se eu fosse boa o suficiente, talvez um dia eles me veriam realmente. Talvez um dia eu deixaria de ser apenas a filha conveniente e me tornaria a filha amada. Que ingenuidade a minha! A situação ficou ainda mais complexa quando conheci Daniel. Daniel, como explicar o que aquele homem significou para mim? Ele apareceu na minha vida como um raio de sol numa tarde de tempestade. Trabalhávamos na mesma empresa de contabilidade. E ele tinha essa risada contagiante que conseguia fazer meu dia inteiro valer a pena. Daniel era diferente de todos os homens que eu havia conhecido. Ele me via. Realmente me via. Quando eu falava, ele escutava de verdade. Quando eu fazia uma piada sem graça, ele ria genuinamente. Quando eu estava triste, ele percebia antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Helena, você tem uma luz especial, ele costumava dizer. As pessoas não percebem porque estão muito ocupadas procurando fogos de artifício, mas você é como uma vela acesa numa noite escura, constante, calorosa, essencial. Eu me apaixonei por ele no momento em que disse essas palavras. Não apenas pelas palavras em si, mas pela forma como ele me olhava quando as dizia, como se eu fosse realmente especial. Como se eu fosse vista. Namoramos por 2 anos e meio antes dele me pedir em casamento. Foi num domingo qualquer, no sofá da minha sala minúscula, enquanto assistíamos um filme ruim na televisão. Nada grandioso ou cinematográfico, menos apenas Daniel virando para mim com aqueles olhos castanhos cheios de certeza e perguntando: Helena, você quer casar comigo? Eu disse sim, antes mesmo de ver o anel.
Aliás, nem tinha anel ainda. Nós escolhemos juntos, numa joalheria simples do shopping, e eu me senti a mulher mais sortuda do mundo. Planejamos um casamento pequeno, íntimo, apenas com família e amigos mais próximos. Eu sabia que não podia competir com os eventos grandiosos que Carolina costumava organizar. E nem queria. Eu queria algo genuíno, verdadeiro, que refletisse quem Daniel e eu realmente éramos. A escolha do vestido foi, sem dúvida, o momento mais especial de toda a preparação. Eu havia economizado durante meses para poder comprar algo realmente bonito. Não era um vestido de grife ou extremamente caro, mas quando o vi na vitrine daquela loja pequena no centro histórico da cidade, soube imediatamente que era o meu vestido. Era um modelo simples, mas elegante. Cetim cor champanhe com detalhes delicados em renda artesanal no decote e nas mangas 3/4. A saia tinha um caimento perfeito, nem muito rodada, nem muito justa. Era exatamente o tipo de vestido que refletia minha personalidade. Discreto, mas com seus próprios detalhes especiais para quem se desse ao trabalho de olhar com atenção. Quando experimentei pela primeira vez, a vendedora, menos uma senhora chamada Rosa, que parecia entender de casamentos como ninguém menos, sorriu daquele jeito maternal e disse: "Filha, este vestido foi feito para você. Veja como ele realça seus olhos verdes e como a cor combina perfeitamente com seu tom de pele. Você vai ser a noiva mais linda do mundo." Eu comprei o vestido naquele mesmo dia e o guardei no meu pequeno closet como se fosse um tesouro. Às vezes, nas noites em que a ansiedade do casamento não me deixava dormir, eu abria a porta do armário só para vê-lo ali, pendurado com cuidado, esperando pelo grande dia. Minha família ficou animada com o casamento, cada um à sua maneira. Meus pais pareciam genuinamente felizes por mim menos, talvez até surpresos de que eu tivesse encontrado alguém. Mamãe se ofereceu para ajudar com alguns preparativos, e papai insistiu em pagar as flores, o que me emocionou profundamente. Carolina, por sua vez, se mostrou mais envolvida do que eu esperava. Ela se ofereceu para ser minha madrinha, o que me deixou tocada e, confesso, um pouco nervosa. Afinal, Carolina tinha essa tendência de assumir o controle das situações e eu queria que meu casamento fosse realmente meu. "Relaxa, mana", ela disse, quando expressei minhas preocupações. "Eu só quero que você tenha o dia perfeito. Você merece isso." Na época, suas palavras me aqueceram o coração. Carolina finalmente estava me apoiando, me valorizando. Talvez o casamento fosse realmente o momento em que nossa relação de irmãs se tornaria mais próxima e genuína. Como eu era ingênua, as semanas antes do casamento passaram numa correria controlada. Daniel e eu decidimos que ele ficaria na casa de um amigo na véspera do casamento, seguindo a tradição de não nos vermos antes da cerimônia. Eu ficaria na casa dos meus pais, junto com Carolina, que havia se oferecido para me ajudar a me arrumar na manhã do grande dia. Na sexta-feira anterior ao casamento, que aconteceria no sábado, eu estava na casa dos meus pais, organizando os últimos detalhes. O vestido havia chegado da última prova, menos alguns ajustes mínimos que a costureira havia feito para garantir o caimento perfeito. E estava pendurado no meu antigo quarto. Meus pais saíram para resolver algumas questões relacionadas à decoração da cerimônia, que aconteceria no jardim da casa. Carolina estava por ali, supostamente me ajudando, mas passou a maior parte do tempo ao telefone resolvendo questões do próprio trabalho. Por volta das 5 da tarde, eu precisei sair para buscar os sapatos que havia mandado tingir da cor exata do vestido. Era um detalhezinho que fazia toda a diferença para mim menos. Eu queria que cada elemento do meu visual estivesse perfeito. "Carol, você pode ficar de olho nas coisas aqui? Eu volto em 1 hora", disse para minha irmã, que acenou distraidamente enquanto continuava falando ao telefone. A ida até a sapataria demorou um pouco mais do que esperado. O sapateiro havia tido alguns problemas técnicos com a cor da tinta, e eu precisei aguardar alguns retoques finais. Quando finalmente voltei para casa, já eram quase 7 da noite. A casa estava estranhamente silenciosa quando entrei. Chamei por Carolina, mas não obtive resposta. Pensei que talvez ela tivesse saído, então subi para o meu quarto para conferir se estava tudo em ordem para o dia seguinte. Foi quando abri a porta do quarto que meu mundo desmoronou. Carolina estava lá, de pé em frente ao espelho, usando meu vestido de noiva.
Não apenas experimentando, ela estava completamente arrumada, com um vestido perfeitamente ajustado ao seu corpo, os cabelos presos um coque elaborado, maquiagem impecável e até mesmo as joias que eu havia separado para usar no casamento. Por um momento, meu cérebro simplesmente não conseguiu processar o que estava vendo. Era como se a realidade tivesse dado um curto-circuito. Eu fiquei parada na porta, com as sacolas dos sapatos ainda nas mãos, tentando entender o que estava acontecendo. Carolina me viu pelo reflexo no espelho e se virou lentamente, com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, menos o sorriso que ela usava quando sabia que havia feito algo errado, mas acreditava que conseguiria contornar a situação com charme. "Oi, mana", ela disse, como se estivesse vestindo uma roupa qualquer. Chegou cedo. Eu ainda não conseguia falar. Apenas olhava para ela, para o meu vestido no corpo dela, para a forma como o tecido que havia sido ajustado especificamente para as minhas medidas de alguma forma se adaptava perfeitamente à silhueta dela. "Carolina, o que você está fazendo?" Consegui sussurrar finalmente. Ela deu uma risadinha. Aquela risadinha despreocupada que sempre usava quando queria minimizar algo sério. "Relaxa. Eu só estava curiosa para ver como ficaria em mim. Você não se importa, né? É só uma experimentada." "É o meu vestido de noiva", eu disse, sentindo minha voz tremer. "Meu casamento é amanhã." "Eu sei disso", ela respondeu, começando a tirar os brincos que eu havia escolhido com tanto carinho. "Mas não é como se eu fosse estragar alguma coisa." Olha, nem amarrotou. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Não era apenas raiva ou tristeza. Era uma dor profunda, visceral. Como se todas as vezes que eu havia me sentido invisível, desconsiderada, colocada em segundo plano, tivessem se condensado naquele momento. "Carolina", eu disse, tentando manter minha voz firme, "por favor, tire o vestido." Ela suspirou, como se eu estivesse sendo dramática. "Calma, Helena. Não precisa fazer esse drama todo. É só um vestido." "Só um vestido?" Eu senti as lágrimas começarem a queimar meus olhos. "É o vestido do meu casamento. É o vestido mais importante que eu vou usar na minha vida. E você tá... Eu não conseguia nem terminar a frase. O que ela estava fazendo era tão além da minha compreensão, tão profundamente desrespeitoso, que eu não tinha palavras para expressar. Carolina finalmente pareceu perceber que eu estava realmente abalada. Seu tom mudou, ficando mais suave, quase condescendente. "Olha, mana, eu não pensei que você fosse ficar tão chateada. Foi só uma brincadeira. Sabe, eu queria ver como eu ficaria de noiva, como você ficaria de noiva." Eu repeti, incrédula. "É que você sabe como eu sempre sonhei com casamento. E quando vi o vestido ali, tão lindo, eu não resisti. Você entende, né?" "Eu entendo. Carolina, você já teve 3 namorados que quiseram casar com você. Você terminou com todos porque disse que não estava pronta. Eu esperei 27 anos para encontrar alguém que me amasse de verdade. E agora, na véspera do meu casamento, você está brincando de noiva com meu vestido?" Pela primeira vez, vi uma expressão de desconforto genuíno no rosto dela, mas durou apenas 1 segundo, antes de ser substituída por aquela pose defensiva que ela sempre assumia quando alguém a confrontava. "Não precisa exagerar, Helena. Não é como se eu tivesse feito alguma coisa terrível. É só um vestido e eu vou tirar agora." "Só um vestido", eu repeti novamente, sentindo uma raiva surda subindo pelo meu peito. "Para você, é só um vestido. Porque você nunca precisou se esforçar para ter as coisas. Porque tudo sempre foi fácil para você. Mas para mim, esse vestido representa meses de economia, semanas de planejamento. A realização de um sonho que eu achei que nunca se tornaria realidade." Carolina começou a desabotoar o vestido, mas seus movimentos eram lentos, como se ainda não quisesse admitir completamente que havia feito algo errado. "Helena, você está sendo muito dramática." "Eu não fiz nada demais." Foi nessa hora que algo dentro de mim se rompeu definitivamente. 27 anos de ser compreensiva, de passar por cima das situações, de aceitar migalhas de atenção e respeito, de ser sempre a irmã que cede, que entende, que perdoa. "Não", eu disse, e minha voz saiu mais alta e firme do que eu esperava. "Não, Carolina, eu não vou ser dramática. Eu vou ser honesta.
Você passou a vida inteira fazendo isso comigo, pegando o que é meu, usando o que é meu, se apropriando dos meus momentos. E eu sempre deixei passar porque era mais fácil do que confrontar. Porque eu queria manter a paz na família. Carolina parou de mexer no vestido e me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Surpresa! Do que você está falando? Estou falando de todas as vezes que você pegou minha roupa emprestada sem pedir e a devolveu suja ou estragada. Estou falando de quando você usou meu carro para o seu primeiro encontro com o Marcos e voltou com o tanque vazio e um arranhão na porta. Estou falando de quando você contou para todo mundo, na festa dos 15 anos da nossa prima, que eu estava apaixonada pelo João, antes mesmo de eu ter coragem de falar com ele. A cada palavra que eu dizia, via Carolina ficar mais desconfortável. Ela havia terminado de desabotoar o vestido e o segurava contra o peito, como se de repente tivesse percebido que estava vulnerável. Estou falando de todas as vezes que você assumiu o crédito por ideias minhas. De todas as vezes que você interrompeu quando eu estava falando para contar uma história sua mais interessante. De todas as vezes que você me fez sentir como se eu fosse apenas uma figurante na minha própria vida. Helena, eu nunca. Sim, você sempre fez isso, eu interrompi, sentindo anos de frustração finalmente encontrando voz. E o pior é que você fez isso de forma tão natural, tão automática, que nem percebia. Porque para você, eu nunca fui realmente real. Eu era apenas a irmã conveniente que estava sempre ali quando você precisava. Carolina finalmente tirou completamente o vestido e o estendeu para mim. Suas mãos tremiam levemente. Helena, eu não sabia que você se sentia assim. Peguei o vestido das mãos dela e o segurei contra meu peito, sentindo o tecido ainda quente do corpo dela. De alguma forma, isso tornou tudo ainda pior. Claro que você não sabia, eu disse, mas calma agora, mas com uma frieza que eu mesma não reconhecia na minha voz. Porque você nunca se deu ao trabalho de me perguntar. Você nunca se interessou realmente por como eu me sentia. Carolina se vestiu rapidamente com suas próprias roupas, evitando meu olhar. Quando terminou, ficamos as duas ali no quarto, separadas por um silêncio pesado e anos de ressentimentos não ditos. Helena, ela disse finalmente, e pela primeira vez em muito tempo sua voz soou pequena, insegura. Eu sinto muito. Eu realmente não pensei que... Eu não queria te machucar. Olhei para ela, para essa mulher que era minha irmã, que eu havia amado e admirado a vida inteira, mesmo sendo constantemente deixada em segundo plano por ela, e percebi que pela primeira vez os papéis estavam invertidos. Pela primeira vez, eu estava no controle da situação. Você sabe o que mais me machuca nisso tudo, Carol? Eu disse, usando o apelido carinhoso que não usava há anos. Não é nem o fato de você ter pegado meu vestido, é o fato de você ter assumido automaticamente que eu entenderia, que eu perdoaria, que eu passaria por cima disso como sempre faço. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa, mas eu continuei. É o fato de você ter dado tão pouco valor ao meu momento especial que achou que podia brincar com ele. É o fato de você ainda estar tentando minimizar o que fez. Como se o problema fosse eu estar sendo sensível demais. Eu não estou tentando minimizar. Tá sim, eu disse com firmeza. Você passou os últimos 10 minutos me dizendo que é só um vestido, que foi só uma brincadeira, que eu tô sendo dramática. Você não pediu desculpas de verdade nenhuma vez. Você só tá se desculpando porque percebeu que dessa vez eu não vou passar por cima. Carolina se sentou na beira da cama, menos a mesma cama onde eu havia dormido durante toda a infância e adolescência, menos e pela primeira vez desde que eu a conhecia. Ela pareceu realmente vulnerável. Helena, o que você quer que eu faça? Como eu posso consertar isso? Era uma pergunta interessante. O que eu queria que ela fizesse? Durante anos, eu sonhara com um momento como esse, em que Carolina finalmente reconheceria como me tratava, em que ela se desculparia genuinamente, em que ela me veria como uma pessoa de verdade, com sentimentos e necessidades próprias. Mas agora que esse momento havia chegado, eu percebi que talvez fosse tarde demais. O dano já estava feito. Não apenas dessa vez, mas de todas as outras vezes. E o que me assustava era perceber que eu não sentia mais a necessidade. Desesperada da sua aprovação que havia sentido a vida inteira. Você sabe, Carol, eu disse,
sentando na cadeira da penteadeira, onde momentos antes ela havia se arrumado com minhas coisas. Eu acho que não é uma questão de você consertar isso. Eu acho que isso me abriu os olhos para muita coisa. Que tipo de coisa? Pro fato de que eu passei a vida inteira esperando que as pessoas da minha família me valorizassem, me respeitassem, me vissem de verdade. E talvez seja a hora de eu parar de esperar isso e começar a me valorizar. Ela me olhou com uma expressão confusa, como se não entendesse exatamente o que eu estava dizendo. O que você quer dizer? Quero dizer que amanhã eu vou me casar com o homem que amo, vestindo o vestido que escolhi, cercada das pessoas que realmente me importam. E se você quiser estar lá como minha irmã, você é bem-vinda, mas se você estiver lá apenas cumprindo uma obrigação familiar, talvez seja melhor você não ir. Carolina pareceu chocada. Você está me devidando do seu casamento? Não estou te devidando. Estou te dando uma escolha. Você pode estar lá porque genuinamente quer celebrar a minha felicidade, ou pode não estar, mas eu não vou mais aceitar migalhas de afeto ou atenção de ninguém. Deixamos aquela conversa meio em aberto. Carolina disse que precisava pensar e eu não insisti. Passei o resto da noite sozinha no meu quarto, verificando cada detalhe do vestido para ter certeza de que estava perfeito, mas principalmente pensando sobre tudo o que havia acontecido. Por mais estranho que possa parecer, eu me senti liberta. Como se uma corda que me prendia há anos tivesse finalmente se rompido. Não era alívio exatamente, mas uma sensação de clareza que eu não sentia há muito tempo. Na manhã do casamento, acordei mais cedo do que planejado. O dia estava lindo, com um sol suave que entrava pela janela do quarto e iluminava o vestido pendurado no armário. Meus pais já estavam acordados, correndo pela casa, organizando os últimos preparativos. Carolina apareceu na cozinha quando eu estava tomando café, já com o cabelo arrumado e uma roupa bonita. Não tão elaborada quanto costumava usar em eventos especiais, mas adequada para uma madrinha de casamento. Bom dia, ela disse, meio hesitante. Bom dia, eu respondi, sem muita efusividade, mas também sem frieza. Helena, eu pensei muito sobre o que você disse ontem à noite. Parei de mexer o café e a olhei. E eu quero que você saiba que eu realmente sinto muito. Não só pelo vestido, mas por tudo. Por todas as vezes que eu não te dei o valor que você merecia. Era a primeira vez que eu via Carolina se desculpar de verdade por alguma coisa. Sem justificativas, sem tentativas de minimizar, sem jogar a culpa em mal-entendidos. Obrigada, eu disse simplesmente. Eu quero estar no seu casamento. Ela continuou. Não por obrigação, mas porque eu te amo e porque eu quero aprender a ser uma irmã melhor para você. Olhei para ela por um longo momento. Havia sinceridade nos seus olhos, uma vulnerabilidade que eu raramente via. Não apagava anos de mágoas, mas era um começo. Tudo bem, eu disse, mas eu preciso que você entenda que as coisas vão ser diferentes. A partir de agora, diferentes como? Diferentes no sentido de que eu não vou mais aceitar ser tratada como uma personagem secundária na minha própria vida, nem por você, nem por ninguém. Carolina assentiu lentamente. Eu entendo. A manhã do casamento passou num ritmo surreal. Carolina realmente me ajudou a me arrumar, mas de uma forma diferente do que eu esperava. Ela não tentou assumir o controle ou dar palpites sobre tudo. Ela apenas ficou ali, me ajudando com o que eu pedia, segurando o véu enquanto eu ajustava o vestido, passando o rímel quando minhas mãos tremiam de nervosismo. Quando finalmente me olhei no espelho completamente arrumada, senti uma emoção profunda me tomando conta. Não era apenas por causa do casamento, embora isso fosse maravilhoso. Era por causa da mulher que eu via refletida ali. Uma mulher que finalmente havia aprendido a se valorizar, a colocar limites, a exigir o respeito que merecia. Você está linda, Carolina disse. E dessa vez não havia nenhum tom de competição ou comparação na sua voz. Apenas admiração genuína. Obrigada, eu disse. E pela primeira vez em muito tempo, acreditei de verdade quando alguém da minha família me elogiou. A cerimônia aconteceu no jardim da casa dos meus pais, como planejado.
Era pequena, íntima, exatamente como Daniel e eu queríamos. Quando caminhei em direção ao altar improvisado, sob a árvore centenária do quintal. Vi Daniel me esperando com aquele sorriso que me fazia sentir como a pessoa mais importante do mundo. Mas o momento que realmente me marcou não foi nem a troca de votos, nem os beijinhos dos convidados. Foi quando, durante a festa, minha tia Márcia, menos irmã da minha mãe, e uma pessoa muito observadora, menos se aproximou de mim. Helena, ela disse, segurando minhas mãos, eu preciso te contar uma coisa. O que é, tia? Eu estava na cozinha ontem à noite, quando cheguei para ajudar sua mãe com os preparativos da festa. E ouvi sem querer a conversa que você teve com a Carolina. Meu estômago deu um solavanco. Tia Márcia havia escutado nossa discussão sobre o vestido. Tia, eu. Não. Ela interrompeu suavemente. Você não precisa se explicar. Eu só quero que você saiba que foi sobre essa hora. Muito sobre essa hora. Olhei para ela, confusa. Helena, querida, faz anos que eu venho observando como você é tratada nesta família. Faz anos que eu vejo você sendo colocada em segundo plano, sendo vista como garantida. E ontem à noite, quando ouvi você finalmente se posicionando, defendendo seu valor, eu senti um orgulho imenso de você. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos. Sua mãe e seu pai são boas pessoas, continuou tia Márcia. Mas eles se acostumaram a contar com você, a assumir que você sempre estaria ali para resolver as coisas, para ser compreensiva, para ceder. E Carolina? Bem, Carolina sempre foi mimada. Mas você, minha querida, você cresceu. Você se tornou uma mulher forte, independente, e finalmente aprendeu a se valorizar. Obrigada, tia. Eu consegui sussurrar. Aquele homem ali, ela apontou para Daniel, que estava conversando animadamente com meu pai. Ele tem muita sorte, porque ele encontrou uma mulher que sabe o próprio valor. E isso, querida, é mais raro do que você imagina. Aquelas palavras da tia Márcia ficaram ecoando na minha mente durante toda a festa. Era como se alguém finalmente tivesse validado tudo que eu havia sentido ao longo dos anos, mas que sempre duvidei se era real ou se era apenas sensibilidade excessiva da minha parte. O casamento foi perfeito, não no sentido de que tudo saiu exatamente como planejado. Menos algumas coisas deram errado, como sempre acontece, mas perfeito no sentido de que refletiu exatamente quem Daniel e eu éramos como casal. Genuíno, caloroso, cheio de amor verdadeiro. Carolina cumpriu seu papel de madrinha com uma dedicação que me surpreendeu. Ela não tentou se destacar ou chamar atenção para si, ela genuinamente pareceu focada em me apoiar, em fazer com que meu dia fosse especial. Foi um pequeno gesto, mas significou muito para mim. Depois que todos os convidados foram embora, e Daniel e eu, finalmente chegamos ao hotel onde passaríamos nossa noite de núpcias, antes de viajar para a lua de mel. Eu me sentei na beira da cama ainda vestida de noiva, e senti uma gratidão imensa por tudo o que havia acontecido. Em que você está pensando? Senhora Martins, Daniel perguntou, usando meu novo sobrenome com aquele sorriso carinhoso que eu tanto amava. Estou pensando que esse foi o melhor dia da minha vida, eu respondi. E não só pelo casamento. Não só pelo casamento. Contei para Daniel sobre o episódio com Carolina e o vestido. Ele me ouviu em silêncio, com aquela atenção total que sempre me dava. E quando terminei de falar, ele me abraçou forte. Helena, ele disse, eu me apaixonei por uma mulher incrível, mas hoje eu me casei com uma mulher ainda mais forte do que eu imaginava. O que você quer dizer? Quero dizer que ver você se posicionando, defendendo seu valor, colocando limites com amor, mas com firmeza. Isso só me fez te amar ainda mais. Você passou a vida inteira sendo a pessoa que cede, que entende, que perdoa. Mas ontem você mostrou que também sabe lutar por si mesma quando precisa. Passamos a lua de mel numa praia pequena e reservada no litoral norte. Foram 10 dias de paz, de conversas profundas, de planos para o futuro do mito amor. Mas também foram 10 dias em que eu pude refletir sobre tudo o que havia acontecido e sobre quem eu estava me tornando. Quando voltamos da viagem, senti que havia uma nova energia em mim. Era como se eu tivesse deixado uma versão antiga de mim mesma naquela praia e trouxe de volta alguém mais inteira, mais consciente do próprio valor. A primeira mudança concreta veio algumas semanas depois do casamento, quando minha mãe me ligou com uma daquelas solicitações que eu conhecia tão bem.
Helena, querida, você pode me fazer um favor? Carolina tá com dificuldades financeiras esse mês e precisa de uma ajuda com o aluguel. Você pode emprestar uns R$ 2.000 para ela? Antigamente, eu teria dito sim, automaticamente, mesmo que isso significasse apertar meu próprio orçamento. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Mãe, eu disse calmamente, Carolina tem um trabalho e ganha mais que eu. Se ela está com dificuldades financeiras, talvez seja a hora dela aprender a administrar melhor o próprio dinheiro. Houve um silêncio do outro lado da linha. Minha mãe claramente não esperava essa resposta. Mas filha, ela é sua irmã. Família se ajuda. É verdade, mãe. Família se ajuda. E eu ajudei Carolina muitas vezes ao longo dos anos. Mas ajudar não significa resolver todos os problemas dela. Significa estar presente quando ela realmente precisar. Helena, você está diferente desde que casou, minha mãe disse. E eu conseguia ouvir uma certa desaprovação na sua voz. Estou diferente mesmo, mãe. Estou aprendendo a me valorizar e a não ser conveniente para todo mundo o tempo todo. Foi uma conversa difícil, mas necessária. Minha mãe ficou um pouco ofendida, mas com o tempo ela foi entendendo que essa nova versão de mim não era menos amorosa, menos era apenas mais equilibrada. Carolina, por sua vez, teve uma reação interessante. Alguns dias depois da conversa com minha mãe, ela me ligou. Helena, a mamãe me contou que você não vai me emprestar o dinheiro. É verdade, eu disse, sem rodeios. Posso saber por quê? Porque você precisa aprender a resolver seus próprios problemas financeiros. E porque eu não sou o seu banco pessoal. Esperava que ela ficasse brava, que me acusasse de estar sendo egoísta ou cruel. Mas, para minha surpresa, ela suspirou fundo e disse: Você tem razão. Tenho. Eu sempre contei que você estaria lá para me salvar quando eu fizesse besteira. E isso não foi justo com você, nem foi bom para mim. Foi uma conversa reveladora. Carolina me contou que, depois do episódio do vestido e da nossa conversa no dia do casamento, ela havia começado a refletir sobre como tratava as pessoas ao seu redor, especialmente eu. Helena, eu sempre te invejei, sabia? Essa confissão me pegou completamente desprevenida. Me invejou. Por quê? Porque você sempre foi tão sólida, tão responsável, tão confiável. As pessoas sabiam que podiam contar com você. Eu sempre fui a bonita, a carismática, a popular, mas no fundo eu sabia que não tinha substância. Quando as coisas ficavam difíceis, eu corria para você. Era incrível como nós duas havíamos passado a vida inteira com percepções completamente distorcidas uma da outra. Eu achava que ela tinha tudo, e ela achava que eu tinha qualidades que ela não possuía. Carol, você tem substância sim, eu disse. Você só nunca foi obrigada a desenvolver lá, porque sempre teve pessoas resolvendo as coisas para você, incluindo eu. A partir daquela conversa, nossa relação começou a mudar de verdade. Não foi da noite para o dia, menos relacionamentos complexos como o nosso levam tempo para ser reconstruídos. Mas foi um começo genuíno. Carolina começou a trabalhar em suas questões financeiras com mais seriedade. Procurou a ajuda de um consultor, reorganizou seus gastos e, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu se manter sem depender da ajuda financeira da família. Mais importante ainda, ela começou a me tratar como uma igual. Parou de assumir automaticamente que eu entenderia ou perdoaria comportamentos desrespeitosos, começou a me perguntar minha opinião sobre coisas importantes. Passou a me ligar não só quando precisava de alguma coisa, mas também só para conversar. No meu trabalho, essa nova postura também trouxe mudanças significativas. Eu sempre fora uma funcionária dedicada, mas que raramente se destacava ou lutava por reconhecimento. Algumas semanas após voltar da lua de mel, meu chefe me chamou para conversar. Helena, eu preciso de alguém para liderar o novo projeto de reestruturação fiscal dos clientes corporativos. É uma responsabilidade grande, com possibilidade de promoção. Você tem interesse? Antigamente, eu teria ficado lisonjeada, mas também teria duvidado se realmente merecia a oportunidade. Dessa vez, minha resposta foi diferente. Tenho interesse sim, e acredito que sou a pessoa mais qualificada para essa posição, considerando minha experiência e dedicação. Meu chefe sorriu. Essa confiança é nova em você. Gosto disso. Aceitei o projeto e me dediquei a ele com uma energia e determinação
que eu mesma não sabia que possuía. Não era apenas questão de trabalhar mais, era questão de trabalhar com propósito, sabendo que eu merecia estar ali, que eu tinha valor. O projeto foi um sucesso. M6 Messes. Eu consegui implementar mudanças que resultaram numa economia significativa para os clientes e num aumento considerável de receita para a empresa. Recebi a promoção prometida e, pela primeira vez na vida, senti que minha carreira estava realmente decolando. Daniel acompanhou toda essa transformação com admiração e apoio. Ele nunca tentou me segurar ou me fazer sentir que eu estava mudando demais. Pelo contrário, ele celebrava cada nova conquista, cada momento em que eu me posicionava com firmeza, cada vez que eu demonstrava conhecer meu próprio valor. Você está brilhando, ele me disse numa noite, enquanto jantávamos num restaurante pequeno perto de casa. Não é que você não brilhasse antes, mas agora você permite que as pessoas vejam o seu brilho. Um ano após o casamento, Carolina me procurou com uma proposta inesperada. Helena, você se lembra daquela ideia que você teve anos atrás de abrir um escritório de consultoria contábil especializado em pequenas empresas? Eu me lembrava, era um sonho antigo, que eu havia compartilhado com ela numa das poucas ocasiões em que conseguira sua atenção total. Na época, ela havia me desencorajado, dizendo que era muito arriscado e que eu deveria me contentar com um emprego estável. Lembra, eu disse, curiosa para saber aonde ela queria chegar. Bem, eu andei pensando, que tal se nós fizéssemos isso juntas? Você com a parte técnica e eu com marketing e vendas? Seríamos sócias. Foi uma proposta tentadora, mas também me deixou cautelosa. Durante toda a minha vida, Carolina havia desvalorizado minhas ideias. E agora, queria se tornar minha sócia? Por que agora, Carol? Ela respirou fundo antes de responder. Porque eu finalmente entendi que você sempre teve ideias brilhantes. Eu só estava ocupada demais tentando ser o centro das atenções para dar valor ao que você pensava. E o que mudou? Eu mudei. E você também. Agora eu te vejo como realmente é. Uma mulher inteligente, competente, com visão de negócios. E eu quero aprender com você, trabalhar com você, construir alguma coisa junto com você. Pedi um tempo para pensar. Conversei longamente com Daniel, que me ajudou a analisar os prós e contras da proposta. No final, decidimos que valia a pena tentar, mas com algumas condições claras. Carol, eu disse quando nos encontramos novamente, eu toparia essa sociedade, mas com alguns termos não negociáveis. Quais termos? Primeiro, tudo documentado, com contratos claros sobre responsabilidades, divisão de lucros e processo de tomada de decisão. Segundo, eu tenho a palavra final em questões técnicas e você em questões de marketing. Mas decisões estratégicas importantes são tomadas em conjunto. Terceiro, se não dar certo, temos um plano claro de como dissolver a sociedade sem destruir nossa relação familiar. Carolina concordou com todos os termos sem hesitação. Helena, eu só quero que você saiba que eu respeito completamente sua posição nisso. Se você quiser ser a sócia majoritária, por mim tudo bem. A ideia foi sua. A expertise técnica é sua. Essa resposta me surpreendeu. A Carolina de antes nunca teria aceitado não ser a líder absoluta de qualquer projeto. Começamos o negócio devagar, trabalhando inicialmente nos finais de semana enquanto mantínhamos nossos empregos. Carolina mostrou uma dedicação e humildade que eu nunca havia visto nela. Ela realmente parecia determinada a provar que havia mudado, que podia ser uma parceira confiável. E nossa complementariedade, que antes era fonte de conflito, se tornou nossa maior força. Minha solidez técnica combinada com o carisma natural dela criava uma dupla eficiente. Em um ano, nosso negócio havia crescido o suficiente para que pudéssemos deixar nossos empregos e nos dedicar integralmente à empresa. Mas o teste real da nossa nova dinâmica veio durante uma crise. Um dos nossos maiores clientes, uma empresa familiar que representava quase 30% da nossa receita, decidiu nos dispensar depois que um concorrente ofereceu um preço muito mais baixo. A Carolina de antes provavelmente teria entrado em pânico, jogado a culpa em mim ou tentado resolver a situação com promessas impossíveis de cumprir. Mas dessa vez, ela me procurou com uma proposta. Helena, eu tenho uma ideia de como podemos superar essa crise, mas preciso da sua aprovação técnica.
Ela havia elaborado um plano detalhado de como diversificar nosso portfólio de clientes, focando em nichos mais específicos onde poderíamos cobrar preços premium pela nossa especialização. Era um plano inteligente, bem pensado, que mostrava que ela havia realmente estudado o nosso negócio. É uma boa ideia, eu disse após analisar a proposta. Vamos implementar. A crise acabou sendo uma bênção disfarçada. Nos forçou a crescer de forma mais estratégica, construindo uma base de clientes mais sólida e diversificada. Em 2 anos, nossa empresa havia se tornado uma das consultorias contábeis mais respeitadas da cidade. Durante esse período, Carolina e eu desenvolvemos uma parceria que eu nunca imaginei que fosse possível. Ela não tentava mais me ofuscar ou assumir o crédito pelo meu trabalho. Pelo contrário, ela fazia questão de reconhecer publicamente minha contribuição. E eu, por minha vez, aprendi a valorizar suas habilidades genuínas, sem ressentimento pelas diferenças nas nossas personalidades. Vocês duas mudaram tanto. Minha mãe comentou num almoço de domingo, cerca de 2 anos após o episódio do vestido. Helena, você ficou mais firme, mais confiante. E Carolina, você ficou mais, como posso dizer, mais humana. Era uma observação interessante. Carolina realmente havia se tornado mais empática, mais consciente dos sentimentos das outras pessoas. E eu havia me tornado mais assertiva, mais disposta a ocupar meu espaço no mundo. Sabe o que eu acho que aconteceu? Minha tia Márcia disse ela havia se tornado uma presença constante nos nossos almoços familiares e suas observações sempre eram certeiras. Acho que vocês duas finalmente pararam de competir e começaram a se complementar. Competir? Carolina perguntou, mas nós nunca competimos. Claro que competiam, tia Márcia riu. Helena competia pela atenção e reconhecimento que Carolina recebia naturalmente. Carolina competia com a solidez e confiabilidade que Helena tinha, naturalmente. Vocês passaram anos tentando ser algo que não eram, em vez de valorizar o que já tinham. Essa observação ficou ecoando na minha mente por dias. Eu havia passado anos tentando ser carismática e espontânea como Carolina, quando minhas verdadeiras forças estavam na minha consistência e profundidade. Carolina havia passado anos assumindo que seu charme natural era suficiente, sem desenvolver a substância que ela secretamente invejava em mim. 3 anos após o casamento, Daniel e eu compramos nossa primeira casa. Não era uma mansão, mas era nossa, comprada com nosso próprio dinheiro, resultado do meu trabalho e das nossas decisões conjuntas. Carolina foi uma das primeiras pessoas a nos visitar. Helena, ela disse, andando pela sala ainda meio vazia, você construiu uma vida linda. Nós construímos, eu corrigi, indicando Daniel, que estava na cozinha, preparando o café para recebê-la. Não, Helena, você construiu. Você sempre teve essa capacidade de criar algo sólido, duradouro. Eu levei tempo demais para reconhecer isso. Naquele momento, olhando para minha irmã na minha casa, ao lado do homem que eu amo, cercada das coisas que eu havia conquistado com meu próprio esforço, senti uma paz profunda. Não era a paz de quem havia vencido uma batalha, mas a paz de quem finalmente havia parado de lutar. Carol, eu disse, sabe o que eu aprendi nesses últimos anos? O quê? Aprendi que a gente não precisa ser perfeito para ser amado. A gente só precisa ser autêntico. Você sempre foi carismática e eu sempre fui consistente. Não há problema nisso. O problema era a gente tentar ser o que não é. Carolina sorriu, e pela primeira vez em muitos anos, foi um sorriso sem nenhuma camada de competição ou comparação por baixo. Você ficou sábia, mana. E você ficou humana, eu respondi, usando as palavras da nossa mãe. Rimos juntas. E foi uma risada genuína, sem tensão, sem segundas intenções. Era o som de 2 pessoas que finalmente haviam aprendido a se amar como realmente eram. Hoje, 5 anos após aquela tarde traumática em que encontrei Carolina vestindo meu vestido de noiva, posso dizer que aquele momento foi um divisor de águas na minha vida. Não apenas pela crise que causou, mas pela transformação que provocou. Nossa empresa cresceu e se tornou referência regional. Eu me tornei uma palestrante respeitada na área de consultoria contábil. Daniel e eu estamos planejando ter filhos.
Carolina encontrou um homem que a ama pelo que ela realmente é, não apenas pelo charme superficial, e eles estão noivos. Mais importante, eu aprendi a me valorizar. Aprende que ser consistente, confiável, profunda não são características menores que ser carismática e espontânea. Aprendi que eu não preciso da validação constante das outras pessoas para saber que tenho valor. Aprendi que colocar limites não é egoísmo, é autopreservação. E Carolina aprendeu que charme sem substância é vazio. Aprendeu que respeitar as outras pessoas não diminui seu próprio brilho. Aprendeu que ser vulnerável às vezes é mais atrativo que ser sempre perfeita. Nossa família também mudou. Meus pais aprenderam a me ver como uma pessoa completa, não apenas como a filha conveniente que sempre resolve os problemas. Eles aprenderam a distribuir suas expectativas de forma mais equilibrada entre as duas filhas. Às vezes, quando estou no meu escritório trabalhando num projeto desafiador, ou quando estou em casa com Daniel planejando nosso futuro, ou quando estou numa reunião com Carolina discutindo estratégias para a empresa, eu me lembro daquela Helena que encontrei no espelho no dia do meu casamento. Aquela mulher que finalmente havia aprendido a se valorizar, e sinto uma gratidão imensa por ter tido a coragem de me posicionar naquele momento. Por ter finalmente dito não ao papel de invisível que eu havia aceitado durante tanto tempo. A verdade é que Carolina me fez um favor, mesmo sem saber. Quando ela vestiu meu vestido de noiva, ela me forçou a enxergar padrões de comportamento que eu vinha aceitando há anos. Me forçou a reconhecer que eu merecia mais respeito, mais consideração, mais amor genuíno. Se ela não tivesse feito aquilo, talvez eu continuasse sendo a irmã conveniente, a funcionária competente mas invisível, a pessoa que todos sabiam que podiam contar, mas que ninguém realmente via. Hoje eu sei que sou vista pelo Daniel, que me ama exatamente como sou. Pela Carolina, que aprendeu a me respeitar e valorizar, pelos meus clientes, que reconhecem minha competência, pelos meus funcionários, que confiam na minha liderança. Mas principalmente, hoje eu sou vista por mim mesma. E essa é a mudança mais importante de todas. Você que está me ouvindo, quero que saiba que essa história não é apenas minha. Cada um de nós tem momentos na vida em que precisamos decidir se vamos continuar aceitando migalhas ou se vamos exigir o lugar à mesa que merecemos. Às vezes, esse momento vem disfarçado de crise, como aconteceu comigo. Às vezes, vem como uma oportunidade que precisamos ter coragem de agarrar. Às vezes, vem como um relacionamento que nos força a crescer. O importante é reconhecer quando esse momento chega e ter a coragem de agir do say positioner, de dizer não quando necessário e sim quando merecido. Porque no final das contas, ninguém vai valorizar você mais do que você se valoriza. Ninguém vai respeitar seus limites se você não os colocar. Ninguém vai enxergar seu valor se você mesmo não o reconhecer. E se hoje você está numa situação parecida com a que eu vivi, sendo invisível, sendo dado como garantido, sendo tratado como personagem secundário na sua própria vida, saiba que mudança é possível. É difícil, é desconfortável, às vezes é dolorosa, mas é possível. Você não precisa de um vestido de noiva para encontrar sua voz, você só precisa da coragem de usá-la. Então, se você chegou até aqui nessa história, eu quero te pedir uma coisa. Deixe um comentário me contando de que cidade você está ouvindo essa história. Conte para mim se você já viveu algo parecido ou se conhece alguém que esteja passando por uma situação assim. E se essa história te tocou de alguma forma, se ela te fez refletir sobre sua própria vida e seus próprios relacionamentos, não esqueça de se inscrever no canal. Porque todo mundo merece ser visto. Todo mundo merece ser valorizado, e às vezes a gente precisa ouvir a história de outra pessoa para lembrar disso. Muito obrigada por me ouvir. Muito obrigada por me permitir compartilhar essa parte da minha vida com você. E lembre-se, você tem valor, você merece respeito, você merece ser visto. Nunca se esqueça disso.